vida, o fôlego que enche os seus pulmões, as batidas do seu coração, o sangue correndo nas suas veias. Você é um ser vivo e eterno. Mas você está vivendo autenticamente? No seu casamento ou na solteirice? Na sua masculinidade ou feminilidade? No cristianismo? Deus nos chamou para sermos cristãos autênticos, transformados à sua imagem. Precisamos focar na verdade de Cristo, a sua palavra viva, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E pelo poder de Deus, não somente teremos vida, mas podemos viver autenticamente. Sim, Deus tem o propósito na nossa vida de vivermos uma vida autêntica. E digo boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. É bom ver o rosto de cada um de vocês, é sempre uma alegria poder chegar aqui e ver a sua pessoa. E também aqueles que nos visitam hoje à noite, sejam todos bem-vindos. Que alegria! Estamos falando de vida autêntica. E semana passada e retrasada falamos do amor autêntico. E hoje nós vamos falar de outro assunto, que é solteirice e casamento autêntico. Um tema que traz até uma certa curiosidade e querendo saber que coisa é essa, né? Mas nós não vamos mais do que ver a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que transforma a nossa vida, que nos limpa, nos purifica, nos dá vida, nos alimenta, nos sustenta, norteia o nosso caminho. E é dessa palavra que nós vamos falar com a direção de Deus. Levanta a sua Bíblia comigo, vamos fazer a nossa declaração. Essa é minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente declaro, minha mente está atenta, meu coração está receptivo e eu serei transformado em nome de Jesus. Quando nós recebemos a palavra de Deus, atendemos para o que ela diz, colocando em prática, realmente nós somos transformados. Nosso texto se encontra lá em Coríntios, primeira carta, no capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, por hoje, ou para o momento. 1 Coríntios 7, versículo 1 ao 9. Amém? Ora, quanto a essas coisas, e aqui o apóstolo Paulo fala das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por causa da prostituição, porém, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido que pague à mulher o que é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois, juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Com isso, porém, como que por permissão e não por mandamento. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu. Se, porém, não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Amém.
Interessante. Saiu uma porção de sorrisos aqui. Do texto eu leio, mas a gente vê, né? Também no meio de tudo isso aqui. O assunto de hoje, ele é muito amplo, muito abrangente. Ele desperta muitas perguntas e também desperta mal entendimento. Por certo, vou dizer coisas aqui e por não dizer algumas, vai ficar mal entendido, mas eu vou ter que aguentar isso, né? Aqueles que até nos veem pelo site agora, vão ficar em dúvida de alguma coisa, mas mais a dúvida é pelo que eu não disse do que o que disse. Porque nós não vamos entrar em detalhes, nós vamos olhar algumas coisas num outro ângulo, mas de uma maneira sintetizada, de uma maneira mais simples. E vai tratar de todo mundo aqui, porque trata de solteiro, tem gente solteira e tem gente casada. Ninguém fugiu dessa situação aqui hoje à noite. Vai falar, mas e a viúva, e isso, aquilo, outro? Bom, isso aí a gente não vai falar em essência hoje, mas semana que vem, dentro de outras coisas que vamos ver também, se Deus assim permitir, esse assunto acaba entrando em pauta. O que é melhor? Viver solteiro ou casado? Alguns vão falar, depende. Não é? Mas depende também não é a resposta. A gente queria uma resposta assim direta. O que é melhor, viver solteiro ou viver casado? O Senhor depende. É lógico que depende viver solteiro e depende viver casado, mas não é bem assim. Antes de casar alguém, a gente, como pastor, eu sempre procuro fazer uma porção de perguntas. E essas perguntas abrem momento para discussão de vários assuntos. E a gente pergunta por que é que a pessoa quer se casar, se ela está preparada para casar, e aí a gente vai discutindo várias coisas. E óbvio que, dependendo das suas respostas, a gente não quer casar aquela pessoa e aconselha se prepararem mais, ou até mesmo conversamos, damos algum tipo de curso para ajudá-la nesse preparo aí. E a grande maioria de que casei permaneceram casados até hoje. Um ou outro passaram pela dor da separação. Agora, quando fazemos as perguntas, é difícil saber que casamento vai dar certo e que casamento não vai dar certo. Porque muito também depende do comportamento do casal depois de casados, né? E quando fazemos as perguntas, todos parecem ter algumas respostas em comum, sabia disso? Olha, todos parecem altamente entusiasmados porque vão casar, todos parecem ter romance, todos parecem ter muitas esperanças, muitos sonhos, e todos veem alguém como uma dádiva de Deus. Quando falamos que ela é uma dádiva de Deus, ele é uma dádiva de Deus para mim. Todos têm tudo isso em comum. É interessante que, quando pergunto por que querem se casar, nunca ninguém olhou do lado para a pessoa com que quer se casar, noivo ou noiva, né, que está do lado, e falou, pastor, olha para esse pobre coitado aqui, ou para essa pobre coitada, olha, quem iria se casar com essa pessoa, pastor? Então, eu vou casar com ela. Alguém casou desse jeito? Não, né? Muitos aqui falaram, deixa eu casar logo antes que escapa. Ou quem responderia, pastor, está vendo essa pessoa? É a pessoa mais problemática do mundo.
cheia de traumas, cheia de problemas, e eu vou me casar com ela porque eu vou ter um tempão para ministrar na vida dela e libertando ela dessas coisas aí. Alguém casou por causa disso? Não foi assim que aconteceu, né? Mas eles sempre presumem que vão casar e a vida de casado vai ser ótima, né? Vai ser uma maravilha. Que bom que presume assim também. Mas nós vamos notando, e o que a estatística mostra, é que muitos acham que foi bom ter casado. Outros acham que foi bom, mas não tão bom quanto esperavam. Outros acham que foi ruim, né? Não era o que eles esperavam. Eu ouvi sobre um artigo numa revista Newsweek. É uma pesquisa de americanos, né? Uma revista americana, mas ela diz o seguinte: americanos esperam muito no seu casamento. Esperam romance, empatia, emoção e segurança. Depois de casarem, muitas vezes se sente que foram enganados pela realidade. Não é? Puxa, eu achava que ia ser assim, mas não é bem assim. Não que o outro ou a outra não é. É que a realidade do casamento não é bem essa. Não é só isso, não é tudo isso que envolve. Estatística também diz aqui no Brasil que 35% dos casamentos dão em divórcio. Aí sobrou quantos por cento, se a sua matemática estiver boa? 65%. Dessa porcentagem, alguns caíram naquilo: eu casei, mas não, a gente está junto, mas vai levando. A gente vai levando, a gente se aguenta, a gente se suporta e vai levando. E aí vai indo que uma porcentagem menor desses 65 é que vai dizer que estou muito bem, estou muito feliz, muito contente com o meu casamento e as coisas estão indo bombando, como dizem por aí. Agora, você vai perguntar: puxa, pastor, mas então, por que se casar? Não é? Depois de tudo isso daqui, você vai ter aquela pergunta muito popular, pelo menos era no meu tempo, que as pessoas diziam quando estavam com dúvida de alguma coisa: não sei se caso ou se compro um guarda-chuva. Não é? Quem já ouviu uma coisa dessa aí? Só uma pessoa. Mas ouviram agora, né? Quando vem a dúvida, a pessoa fala: não sei se eu caso, se eu compro um guarda-chuva. E talvez você está fazendo essa pergunta hoje à noite, se você é solteiro: será que eu caso? Será que eu compro um guarda-chuva? Olha, casamento é coisa boa. Casamento é maravilhoso. Isso vai depender, a pergunta, quando eu perguntei: será que é bom ser solteiro, ser casado? E falaram: depende. E a resposta de se casamento é bom ou não, depende da pessoa. Se ela tem um bom casamento, ela vai dizer: não, o casamento é bom. Se ela tem um casamento desastroso, ela talvez não diga a mesma coisa. Mas o que as Escrituras nos traz como grande ensinamento sobre o casamento? Joga para mim esse slide aí. Qualquer que seja o seu estado, casado ou solteiro, você esteja contente. Alô? Casamento ou solteirice, tanto faz. Os dois estados são bons, como nós vamos ver nas Escrituras. E contentamento não significa que é o que você gostaria que fosse, mas a gente aprende a viver contente. Talvez você fale: mas eu estou solteiro, mas
esse não é o meu, não estou contente assim, não estou, não é o que eu quero, eu pretendo me casar. Então, você está no estágio que não está onde gostaria de estar. Contudo, a palavra ensina, e nós vamos ver sobre estar solteiro e casado, estar contente da maneira que você está. E o casado, se porventura acontece ou aconteceu alguma coisa que fala, não sei se eu estou mais contente de estar casado, a palavra de Deus vai ensinar de estar contente e trabalhar em algumas coisas que vamos ver em diante. Agora, nós vamos ver os 4 primeiros ensinamentos que o texto nos dá aqui sobre solteirice e casamento. O primeiro dele, número 1, solteirice é coisa boa. E na igreja de Coríntios havia um debate. Paulo responde uma carta que estavam perguntando, uns achavam que viver solteiro era melhor, outros achavam que casamento era melhor, e assim ficava aquela coisa. E Paulo então apresenta os desafios e os benefícios de viver solteiro e de viver casado. Então todos têm coisas boas e todos têm desafios. E aí, qualquer que seja o estado, e no caso aqui de solteiro, é coisa boa. Ser solteiro não é coisa ruim. E diz o texto no versículo 1, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui não está dizendo que o homem não vai, não rela, né? Não pode nem dar a mão, porque vai tocar na mulher. Não é esse o sentido. Essa palavra, ela usualmente descreve a relação sexual fora do casamento. Então, não é bom, não é moral, não é certo, não é santo que o homem toque na mulher, ou vice-versa, né? Mas está falando se trata do relacionamento sexual fora de casamento, então isso não convém. E dá para entender esse não é bom que o homem toque na mulher, a exemplo de Gênesis capítulo 20, que lembra que Abimeleque tomou a esposa de Abraão, Sara, ele achava que era só a irmã dele, tomou para ser sua esposa. E Deus pesou sobre Abimeleque. E quando Abimeleque descobriu, ele devolveu Sara para Abraão. Mas diz a Escritura que Abimeleque não tocou na Sara. O que está querendo dizer? Que não teve nenhum tipo de relacionamento que envolveria a parte sensual ou sexual. Não aconteceu nada nesse sentido. Então ele não tocou em Sara. E aqui na Bíblia fala, é bom que o homem não toque na mulher. Mas junto com outros versículos nós vamos ver mais adiante, hoje e amanhã, a gente vai entender que o que Paulo está querendo dizer aqui nesse princípio de tudo, está resumido aqui, é que estar solteiro não é uma condição ruim. Mais para frente, quando a gente falar de mitos ainda hoje, a gente vai tocar nesse aspecto, então para não ficar repetitivo eu vou mencionar. A segunda coisa é casamento é coisa boa também. E o apóstolo fala, olha, por causa da imoralidade, então, é melhor o homem se casar do que algumas traduções diz se abrasar. Né? E Paulo está dizendo, em outras palavras, o casamento também é bom. Me faz lembrar de um amigo meu, lá da adolescência, que a gente brincava de falar, não vou falar tipo quem aqui, mas se eu mencionar a palavra, vocês vão descobrir a quem me referiria. Mas a gente conversava que Paulo não está falando nenhuma coisa nem outra, e falava, olha, ele não é a favor nem contra, pelo contrário, qualquer semelhança é mera coincidência. Ele não disse nada, né? Mas aqui Paulo ele está dizendo assim, ele está dizendo que tanto faz, está solteiro é bom, está casado é bom também. Em outras cartas,
na palavra de Deus, que Paulo escreve, ele trata do casamento e ele fala quão bom é o casamento, mas ele fala também que é bom estar solteiro. E aí você vai escolher viver no que Deus te chamou para viver até o momento. Solteirice e casamento são coisas boas. A solteirice tem a sua peculiaridade. E você deve aproveitar a peculiaridade da solteirice. Por exemplo, liberdade, mobilidade. Então você tem liberdade, tem tempo mais livre para fazer outras coisas. No caso, para servir a Deus, para falar de Jesus com as pessoas, para fazer um monte de coisa. Você tem mais tempo livre. Por quê? Porque é solteiro. E tem mobilidade. Chega a hora que quer em casa, entre aspas, né? Vai aonde quer, também entre aspas, né? Tem os preceitos de Deus, mas você tem toda essa liberdade. O casado já não. O casado, para sair de casa, né? Primeiro tem que dar banho em todo mundo, trocar todo mundo, aquele monte de criança, e depois por aquele monte de cadeirinha no carro. A hora que vai pôr a criança no carro, já vê que vai ter que trocar de novo. A mobilidade vai para o espaço. Não é verdade? Você se torna lento, não é? Até sair de casa. Casou já muda, mesmo que não tem criança. Não é verdade? Eu, para mim tomar um banho, arrumar o cabelo, pôr a roupa e sair é rapidinho. E se eu olho a camisa está amassada, tem problema. Na calça tem problema também. Está meio sujeito aqui, passa um paninho. E estou na rua. Já com a esposa é diferente, não é verdade? Aí tem aquele tempo de produção, né? E toda aquela questão lá. Então, já aviso para vocês, se vocês querem sair na hora, homens casados ou solteiros que vão se casar, avisa 3 horas antes. Dependendo, tem que ser 4 ou 5, mas 3 horas antes e já vai preparando o terreno aí. Mas então, tem essa vantagem. Agora, o casado também tem as vantagens de estar casado, a companhia, a ajuda, e aí, etc, etc. Mas qual dos dois é melhor? Os dois são bons, é o que diz a palavra de Deus. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que o casal nunca deve privar um ao outro do relacionamento sexual. Nós lemos no versículo 3 a 5, que vem falado sobre isso, o homem e a mulher. Ele explica muito bem os dois. E quando a gente usa essa frase aqui, o cônjuge nunca deve privar o outro do relacionamento sexual, os homens abrem um sorriso, né? E dá aquele cutucão na esposa, tá vendo? Aí chega em casa e fala, você viu o que o pastor falou? Né? São rapidinho para falar assim, né? Mas a Bíblia fala, voltando aqui, que só pode haver só não vão ter o relacionamento sexual se acontecer 2 coisas, ou uma das duas. Primeiro, o que diz o texto aí, tem um acordo mútuo. Olha, hoje não é bom por causa disso, esses dias não é bom por causa disso, daquilo outro, e os dois, em comum acordo, falam, é verdade, não vai ser bom não, né? Então eles se abstêm do relacionamento sexual. Ou por causa da oração, eles vão dedicar um tempo especial para oração, então eles combinam, olha, durante esse tempo que a gente vai dedicar para oração, aí vamos se abster do relacionamento sexual e tudo mais, e E aí, se há acordo em todas essas coisas aí, então
faz assim. Acontece que quando as pessoas se casam, e às vezes as mulheres têm mais problemas nessa área do que os homens, qualquer coisinha que acontece que afeta um pouco o relacionamento, a primeira área que entra em questão, não é regra, há as exceções, mas a primeira área muitas vezes que entra em jogo é o relacionamento sexual, né? Então, aí fala, ele ou ela, você não fez o que eu queria, você não vai ter também, né? E aí, como é que fala? Traz uma certa punição, sabe? Vou vingar dele, eu vou castigar ele, vou castigar ela e vou fazer dessa maneira. Lógico que para ter relacionamento sexual precisa ter outras coisas também. Nós não vamos falar disso aqui, esse não é o assunto hoje à noite. Lógico que às vezes não tem o relacionamento sexual porque houve algum trauma no relacionamento que precisa de um certo tratamento, houve algum tipo de abuso. Então isso aí é outra coisa, nós não estamos falando disso, nós estamos no simples aqui, no beabá da nossa cartilha aqui, que o casal deve dar um ao outro, o homem à mulher, a mulher ao homem, o que é devido, só não dá se houver consentimento ou se vão dedicar algum tempo em oração. Agora não é bem assim que acontece, tem essas exceções, coisas que vão acontecendo que a gente pode tratar numa outra oportunidade. Mas é uma coisa que temos que prestar muita atenção. Uma senhora conselheira muito sábia, uma cristã dessas que está na igreja, e todas as moças vão procurá-la para conselho, todas as senhoras vão procurá-la para conselho, e o pastor estava perguntando a ela como que é essa questão. Ela falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa, eu cheguei a uma conclusão interessante. Que no meu aconselhamento eu passo a maior parte do tempo dizendo às moças solteiras para não praticarem o sexo e dizendo para as casadas praticarem. Então, note como que é. O que mudou? O que mudou? Muitas coisas podem mudar no relacionamento, como eu mencionei, o abuso, por exemplo, e acontecem coisas que afetam essa área. Mas casamento, quando se trata da parte sexual, a gente não casa para suprir a necessidade sexual. Mas o casamento, ele supre essa necessidade do outro. Esse é o ideal, é suprir a necessidade do outro. É interessante que aplica esse princípio da união com Jesus. Nós aceitamos Jesus, fazemos parte do seu corpo, da igreja, e estamos ligados a ele no corpo, não é? Há uma união. Aí, de repente, acontece alguma coisa que eu não gosto, e eu digo, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais seguir Jesus. Esse princípio está certo? Eu continuo unido a Ele. O casamento é a mesma coisa. Não temos que superar as coisas para cumprir os propósitos. E não é tanto eu, mas o outro. Nós temos dois ensinamentos aqui dentro desse princípio. A responsabilidade sexual é prioridade sobre qualquer coisa, exceto oração. É o que diz aqui. O descompromisso sexual dá brecha para o inimigo trabalhar. Isso é outra coisa que destaca o texto aqui.
Então nós temos que tomar cuidado, como é que nós trabalhamos essa área, vocês que são casados, nós somos casados, no nosso relacionamento. Porque senão vamos dar brecha para o inimigo trabalhar. Olhando o texto. O ponto número 4. Ambos, solteiros e casados, devem estar contentes no estado que estão. O versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo fala aí, digo isso. Falando a respeito de estar solteiro ou de estar casado, né? Que é referente ao versículo 1 e 2. Aí ele diz, eu digo isso, desejo que vocês sejam como eu sou. Ele fala, olha, o meu desejo é que vocês sejam como ele era. Que jeito que ele era? Tá solteiro. Aí ele fala, mas contudo, se você não tem esse chamado de Deus para viver no celibato, então para você não ter outros problemas, você vai, acha uma boa pessoa e casa. E ele está dizendo, olha, tanto faz. Se você está vivendo seu estado de solteiro, viva contente. Está no estado de casado, viva contente. Não há um conselho na Bíblia que fala, olha, é melhor mais solteiro do que casado. O apóstolo Paulo ele tinha uma mobilidade tremenda e ele não tinha certas preocupações porque ele era solteiro. Não é verdade? Porque não tinha filhos. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, que é uma coisa que a gente sempre precisa dizer. Quem sofreu com o divórcio não é, de forma alguma, cidadão ou cristão de segunda classe. Alô? Porque muitos cristãos que sofreram o divórcio ficam pensando, eu não sou mais como as outras pessoas, e se acham menos, ou outras pessoas a julgam menos, e isso é maldoso. Isso não é verdade. Quem sofreu o divórcio tem o mesmo amor de Deus do que quem não sofreu o divórcio. É querido e querida por Deus da mesma maneira do que qualquer outra pessoa. O que muda é que essa pessoa ela vai sofrer algumas coisas que o outro não tem que sofrer. Mas diante de Deus é a mesma coisa. Não é cristão de segunda classe. Todo cristão é de primeira classe. Ao pé da cruz todos somos iguais. Não tem um que peca mais e peca menos. Não, nós julgamos assim. Nós pomos a mão na boca e falamos, mas a Bíblia fala, você olha o cisco do olho dos outros, né? Olha a trave que está no teu. Então, a gente precisa abafar esse negócio que já vem vindo já da antiguidade. Um tratamento nessa categoria. Não é? Bom, fecha o parênteses. Conselho de Paulo aqui, ele diz, e aí, você está solteiro? Esse é seu estado? Fica contente. E aí, você está casado? Esse é seu estado? Fica contente. Ele diz, olha, não é um mandamento que eu estou dando de você ficar solteiro. Isso é que eu prefiro. Mas,
Se você gostaria de estar numa outra situação, então tudo bem, não tem problema nenhum estar casado. O que ele fala é: qual é a chamada de Deus para você? Qual o propósito de Deus? Qual a situação que Deus te permite estar nesse momento? Solteiro? Fica feliz. Está casado? Fica feliz. Ah, mas pastor, meu casamento não vai bem. Bom, espera um pouco. A gente vai falar um pouquinho disso, que a Bíblia ensina que nós podemos viver ainda felizes mesmo que o nosso casamento não vá bem. Não estou falando de outros assuntos. Pode falar, mas em tal condição, mas isso, mas isso. Nós não estamos falando disso. Lembra que isso é muito amplo. Eu disse que, a princípio, que vão ter mais dúvidas e vão ter mais crítica pelo que não falei do que pelo que falei. Então, simplesmente baseando nas coisas simples da palavra de Deus. E Paulo vai dar mais algumas instruções, que semana que vem, se Deus permitir, a gente vai ver mais sobre os solteiros, sobre os casados, crentes casados com descrentes, crente casado com descrente que não quer permanecer com esse crente, com a viúva e com as mulheres solteiras. Vai tratar de tudo isso aqui ainda nesse mesmo capítulo. Agora eu queria ver com vocês, rapidinho, alguns mitos. Eu quero falar sobre 6 mitos, mas hoje só 3, que é rápido também. O primeiro mito, joga para mim: casamento é uma dádiva melhor que a solteirice. Então, muita gente vai achar, isso é um engano, falar, mas a vida de casado é bem melhor que a vida de solteiro. Muitos solteiros pensam assim. E graças a Deus os casados que pensam assim, né? Mas é engano a pessoa pensar. Já está até na nossa cultura. Você olha para a pessoa, e aí, casou? E a pessoa, não, casei. E a turma, não. Mas quantos anos você tem? Tanto? Puxa! Mas você pretende casar? Tem aí um pretendente? Tem aí o príncipe, a princesa? Já tem? Como se a pessoa estivesse cometendo um grande erro de estar solteiro ou de estar solteira. Não é assim que acontece? Não casou ainda? O que você está esperando? Você tem algum problema? E aí? Isso aí está inculcado na sociedade, que quem demora um pouco para casar sofre essa pressão. Até o pai e a mãe, quando é que vai casar, hein? Marmanjão aqui dentro de casa. Precisa casar, filho. Precisa casar, achar uma moça. Às vezes não é falta de procurar, mas... A moça, quando tem 18 anos de idade, ela tem uma lista desse tamanho de exigências do homem. Letra calibre número 4. O tamanho de tanta coisa que tem na lista. Aí quando ela faz 25, a lista cai para tanto assim, ó. Chega por volta dos 30, diminui, só pouca coisa. Chegou nos 35, só 2 coisas que basta. Ser homem, está vivo, está resolvido, está certo.
Mas, querido, a palavra de Deus não é assim que a gente vê as coisas. A gente deve se regozijar, não viver no desespero. Eu preciso isso e tal. Deixa o tempo toma conta do tempo, as coisas vão fluir. Viva a sua vida de solteiro, do jeito que Deus quer que você viva. Seja feliz desse jeito, não é? Mas não é o que eu prefiro. Então, tudo bem, mas seja feliz, seja contente, diz a palavra de Deus. E as coisas vão chegar no seu tempo. E Deus vai ouvir sua oração, alguma coisa vai acontecer, mas fica feliz nesse meio tempo. Não faça da sua vida uma miséria porque você está solteiro, não é? Então não pensa que casamento é falar, quem está casado é que é feliz, e eu não estou casada, eu não estou casado, eu não sou feliz ainda. Então, não é assim. Eu ouvi o testemunho de um pastor que conheci, o Randy Pope, e ele estava falando desse negócio de casar, solteiro e casado. Eu achei engraçado o que aconteceu, e ele fala do jeito engraçado as coisas, né? Não sei se eu vou ser engraçado, mas ele ficou engraçado do jeito dele. Ele falou que ele era solteiro, cristão, fez faculdade teológica, trabalhava na igreja integralmente, no ministério da igreja, solteiro. E acabou que casando até mais tarde com uma moça que estudou com ele na faculdade. E aí foi para casa, lá para o estado dela, se casou com ela lá e veio para o estado dele e voltou a trabalhar para a igreja. Passou lá os dias de lua de mel, voltou para casa e ele foi trabalhar. Logo cedo, no primeiro dia, para ir trabalhar no ministério. E ele falava da versatilidade, falava da mobilidade, do tempo que tinha, chegava em casa a qualquer hora, não tinha hora para chegar em casa, ficava fazendo ministério nas ruas, em todo lugar. E nesse primeiro dia que saiu para fazer o ministério lá na igreja, e a esposa dele falou assim: meu bem, que horas que a gente vai jantar? Aí ele falou: que hora que um casal normal janta? Ela falou assim: olha, costumam jantar às 18 horas. Vem às 18 horas, chega um pouquinho mais cedo e o jantar vai estar servido às 18 horas. Não, mas vem um pouquinho mais cedo. Ele, tá bom. Foi e tal, voltou, chegou lá às 18 horas, sentou na mesa e tal. E de repente ele diz que a ficha começou a cair. E ele falou, querendo dizer, a gente tem que jantar todo dia às 18 horas, o que você está esperando? Falou, eu espero o que um casal normal faz. O marido chega em casa mais ou menos às 18 horas, eles vão comer junto, passar a noite junto. Ele falou, passar a noite juntos? Mas o que nós vamos fazer? E ele diz que não disse nada a ela, mas ele entrou em depressão. Ele começou a entrar em depressão, ele falou, o que eu fui fazer, casar? Eu costumava sair à noite, fazer as coisas, isso, agora eu tenho que negociar essas coisas, eu tenho que vir jantar todo dia às 18 horas. E tal, o que eu fui fazer? Ele não falou nada para ela, mas ficou deprimido. Mas, aí ele conta a história que passou um tempinho bem curto e ele foi vendo de outra maneira e foi entendendo outras coisas e ele viu que estar casado é melhor do que estar solteiro. Mas existe esse choque, né? E ele conta essa história aí um tanto engraçado. E há um sentimento no ar que se você não casar, você está perdendo alguma coisa, mas não é verdade. Não é pior estar solteiro e não é melhor estar casado, e vice-versa. A segunda coisa, segundo mito, que um bom casamento suprirá as minhas maiores necessidades.
Ah, por que você vai casar? Lá no íntimo a pessoa se responde: eu vou casar porque eu tenho várias necessidades e o casamento vai suprir as minhas necessidades. Puxa, esse é outro mito, outro engano. Suprir algumas, mas não vai suprir as suas necessidades. Algumas necessidades universais, por exemplo, companheirismo, entendimento, aceitação. Isso aqui é necessidade universal. Todo mundo precisa disso. Mas o casamento não é perfeito em suprir isso daí. Se eu perguntar para os casados: você já se sentiu distante do seu cônjuge algum dia? Todo mundo vai dizer: já. Às vezes não é dia, alguns dias, algum tempo, sentiu uma certa distância. Ou você já passou algum tempo, algum dia, algum momento que vocês desentenderam, não houve entendimento? Já, todo mundo vai falar já. Então, não é todo o tempo. Ah, você já se sentiu negligenciado alguma vez, casado? Já, todo mundo vai dizer já. Veja que o casamento, ele supre as necessidades, mas ele não é perfeito. E ele não supre todas as necessidades. São algumas. Eu achei interessante o que a Ruth Branham, esposa do Billy Graham, ela disse o seguinte, eu vou citar para vocês. Olha que interessante. Ela está falando com as mulheres, então cabe mais para a mulher. Mas o homem pode reverter isso e pensar na mulher de outra forma. É tolice de uma mulher esperar que seu marido seja aquilo que somente Jesus pode ser. Sempre pronto a perdoar, totalmente compreensível, sempre paciente, invariavelmente delicado e amoroso, infalível em todas as áreas, prevê cada necessidade e provê mais do que é necessário. Então tem algumas que vão pensar que o homem vai ser tudo isso, e não vai ser muito disso. Tem coisa que só Deus, sabe, gente? O que vai encher o nosso coração de alegria e de felicidade não é estar solteiro e não é estar casado. É ter Deus na vida, é viver dentro dos propósitos de Deus. Se você está casado, vive dentro dos propósitos de Deus, isso vai encher o seu coração de alegria. Ah, o casamento pode ter situações que traz desgosto, mas você é uma pessoa alegre. Você está realizado, realizada. Não é porque o casamento é perfeito, é porque você está perfeitamente sincronizado com Cristo Jesus. A vida com Cristo Jesus pode ser plena estando você bem casado ou mal casado. Pode estar você solteiro ou não. Não é? E como eu estou dizendo aqui, falar, mas tem condições assim, tem. Nós não estamos falando dessas. Estamos falando da simplicidade da palavra, repito mais uma vez. Então é mito pensar que as minhas necessidades vão ser supridas, porque meninos e meninas, às vezes mais meninas do que os meninos, constroem um castelo lindo, né? Constrói uma coisa tão fora da realidade da vida. É bom sim construir o castelo, sonhar juntos e casados juntos, continuar construindo isso. Isso é maravilhoso. Mas a coisa não vem assim. Não acontece dessa maneira. Então não case pensando assim. Não sonhe em casar assim. Porque há pessoas que querem casar o mais rápido possível, crendo nesse mito. Terceiro mito, o alvo de casamento é o clímax da minha alegria. Se eu casar, uau! Eu estarei realizado se eu casar. Estarei realizada se eu casar. Esse é outro engano. Em aconselhamento conjugal,
É muito comum, quando as pessoas estão se separando, dizer: ele não supre mais a minha necessidade, ela não supre mais a minha necessidade. E às vezes a gente não está falando de bases bíblicas para uma coisa e para outra, não é esse o ponto que nós estamos falando. Mas a gente pergunta: você é cristão? Pessoal, eu sou cristão. O que você quer fazer da sua vida? Pastor, tudo que eu quero é ser feliz. Eu não espero muito, eu quero ser feliz. Vocês perceberam alguma coisa? Ouviram certo? Isto é que eu preciso. Eu preciso ser feliz. A palavra que está entrando aqui é o eu. Eu quero isso, eu e eu. Agora, quando a gente casa as pessoas, uma coisa que eu friso, fala: não é você, é o outro. Por que você quer casar com ela, com ele? Porque eu a amo. E dentro desse amor ágape, eu quero fazer aquela pessoa feliz. Eu vou trabalhar, dedicar a minha vida para a realização daquela pessoa, em todos os aspectos que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina assim. E faz isso vice-versa, você tem um casamento casado, né? Tá bonito a situação. Então a pessoa tem que olhar para essa perspectiva. A alegria, o casamento não é o objetivo base da alegria. Porque se caso o casamento não vá para frente, ou caso você não case, você está condenado a ser uma pessoa triste até o fim. Não é assim? Mas não é para ser assim. Escuta isso, vocês são solteiros. Vocês podem ter uma boa vida de solteiro. Viva essa vida de solteiro dentro dos princípios de Deus, em santidade, sem imoralidade. Não estamos falando desse aspecto, mas Paulo vem falando desse aspecto aqui dentro do texto. Viver uma vida reta diante de Deus, mas viver feliz. E enquanto você está nesse estado, amanhã esse estado pode mudar. Não é o seu ideal, pode não ser o seu ideal, mas seja feliz, amém? Você está casado, tem contratempos, tem dificuldades, não deixa essas coisas roubar a sua alegria. Mas isso traz tristeza, traz. Mas se coloca diante de Deus, viva a sua vida para a glória de Deus. Trabalhe no seu casamento para a glória de Deus também. Pensa no outro, ou na outra, né? Não, fora, dentro do casamento. E faça o que Deus quer que você faça. Glorifique a Deus no seu viver. E você vai ser feliz. É interessante que na vida pastoral, no ministério, a gente aconselha muita família. Muitos homens, muitas mulheres. Mais mulheres do que os homens. É interessante, parece que as mulheres querem arrumar as coisas mais do que os homens. Os homens são mais sossegados, aparentemente. Mas quantas mulheres que eu pensava: puxa, ela vem, ela tem alegria, você vai visitar, ela está alegre, mostra um contentamento, mostra uma paz interior, mas você conversa com ela, está o maior caos no relacionamento. Está vivendo o maior problema. Ela não tem solução, já fez tudo que podia, mas aquilo não roubou a alegria dela. Às vezes, algumas até sofreram a separação.
a dor que tudo isso traz. Mesmo assim, ainda, está doendo lá certas coisas? Dói, mas ainda encontrou contentamento em Cristo Jesus. Entende essa situação? E eu quero animar você que está casado, mas as coisas não andam muito legal. Não desanima não. Procura viver como Deus quer que você viva. Cumpra a palavra de Deus no seu relacionamento, na sua vida em família, na sua vida cristã. E com a graça de Deus, Deus vai trazer cura, Deus vai transformar, Deus vai mudar as coisas. Mas pastor, se isso não acontecer, viva contente. Não é? Viva contente. Paulo falou, olha, a gente tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Viva contente. Porque senão estamos destinados a viver miseráveis a vida toda. Solteiro, não está no que você quer? Queria casar, mas não casou. Fica contente, querido. Viva, aproveita esse momento. Está casado? Aproveita o momento. Salmos fala da coisa boa que é casar, estar com a mulher, estar com o marido. Cantares de Salomão. Em todo lugar na Bíblia você vai ver. Está solteiro, fica contente. Está casado, fica contente. Trabalha na sua vida de solteiro, trabalha na sua vida de casado. Todo mundo tem que trabalhar na vida de um jeito ou de outro. Então vai chegar um momento para um, chegar um momento para outro, mas em tudo estejais contente. Nada na vida deve fugir de uma coisa só. E a gente termina aqui: glorificar a Deus. Se você bota alegria numa outra coisa qualquer, fora isso, é ídolo. E você vai se decepcionar com o ídolo. Tem gente que idealiza tanto o casamento, não falo de ninguém aqui, mas idealiza tanto o casamento que casar é ídolo. Puxa, preciso casar, eu tenho que casar, eu tenho que achar alguém, eu tenho... E fica tão preso nisso que esse é o maior objetivo da sua vida. Não é glorificar Deus na sua vida. Mas você coloca isso como objetivo. Deus em primeiro lugar, glorificar o Senhor. Seja na sua solteirice ou no seu casamento, você vai ser feliz. Escreve na capa da sua Bíblia isso e comprove se não é verdade. Porque a palavra de Deus declara que a nossa alegria, a nossa paz, o nosso contentamento, ela não depende dos outros e não depende das circunstâncias. Depende de como que eu reajo a essas coisas. Quando você olha para a cruz e vê quanto Deus te ama, o quanto Deus fez por você, tem aquele cântico, olho para a cruz, né? E vai falando, e depois descreve o sacrifício de Jesus. Quando você olha para isso, você não quer fazer outra coisa, não ser glorificar Deus na sua vida. Por isso Jesus falou, olha, a minha palavra, a minha lei, eu vou colocar no coração de vocês. Não vai ser amargo cumprir os meus ensinamentos. E quando a gente faz isso na vida de casado, na vida de solteiro, vice-versa, a gente encontra gozo, a gente encontra paz. E é isso que eu espero trazer nessa palavra hoje à noite para nós, que Deus traz para nós. Fique contente. Porque tem casais que falam, estou muito contente, cara, que esperava tanta coisa. Eu solteiro, não estou contente porque eu estou solteiro. Para com isso. Esse pensamento. Olha o que Jesus fala para a gente. Talvez você precise de ajuda na sua vida de solteiro, talvez precise de ajuda na vida de casado. Você quer oração, nós estamos dispostos a orar. Precisa de um conselho ou outro, estamos dispostos a ajudar. Mas é um momento de você parar e dar graças a Deus
né? Às vezes a gente murmura, porque isso ou porque aquilo, seja de um lado ou seja do outro. A gente deve pedir perdão da nossa murmuração e sermos agradecidos e fazermos do melhor da nossa vida no estado que nós estamos. Nós não falamos de pessoas divorciadas hoje, não falamos de viúvas, nem nada, mas isso cabe para cada um de nós, porque a palavra de Deus trata de todas essas, nesse capítulo mesmo, outros também, mas nesse aqui vamos falar da mesma coisa. Então, quando sair daqui, fala, legal, estou me sentindo melhor pela palavra de Deus, amém? E se posiciona. Solteiro vive vida sexual de solteiro, né? E casado de casado, em todos os sentidos solteiros, em todos os sentidos casados, mas seja feliz. Eu vou dar um momento aqui, se você fala, puxa, eu quero orar pelo meu casamento, quer vir à frente aqui, a gente vai orar. Está procurando alguém, mas está feliz, vamos orar também, né? Tem gente que precisa de mais oração, mas que beleza é ser solteiro e que beleza é ser casado. Você pode falar, Senhor, graças a Deus, eu te dou graças, Pai, porque eu sou solteiro. Te dou graças porque eu sou casado. Senhor, eu quero te dar graça porque eu fui casado, casada, hoje sou viúva. Não dou graças porque aquela pessoa morreu, não. Não interprete aquele versículo em tudo da graça, que ele não cabe aqui. Não é essa a questão. Mas seja grata pela sua vida no estado que ela está. A gente só não pode se conformar com o pecado. Só não pode se conformar com o erro, com o mal. Nisso nós não podemos nos satisfazer. Então você está solteiro, mas está fazendo alguma coisa que não é santo para uma vida de solteiro, é momento de falar com Deus, falar, Senhor, eu quero corrigir isso na minha vida, eu quero pedir perdão, peço ajuda para o Senhor, eu quero me endireitar aqui, viver esse estado de celibato até eu encontrar alguém e me casar com essa pessoa. Casamento, Senhor, me ajuda a lidar nessa situação, me ajuda a contornar isso, me ajuda a agir com sabedoria, me ajuda a mudar. Eu preciso mudar. Às vezes a gente quer tanto que a outra pessoa mude, mas muitas vezes nós precisamos mudar. Então, se Deus falou com você de alguma forma hoje à noite, você quer vir orar, vem aqui à frente, nós vamos orar.